Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Bom, gente, hoje eu vim falar para vocês sobre a diferença entre a criança e nós adultos. Você sabe qual é a diferença entre as crianças e nós? A diferença entre a criança e nós, gente, é que a criança, você já parou para ver que ela não tem maldade? A criança não tem maldade. Repare bem, quando várias crianças, ou 2, 3 crianças, elas não se conhecem, estão indo para a escola a primeira vez, chega na sala de aula, ou ali no parquinho, onde tem 2, 3, 4, 5, 10 crianças, rapidamente aquela criança já faz amizade, seja com a criancinha de cor branca, com a loirinha, com a negrinha, com o japonês, com aquele que tem o cabelinho vermelho, com aquela criança que não anda, que está na cadeirinha de roda, ou com aquela criança que tem um defeitinho físico. Rapidamente aquela criança, ela já tá pegando amizade, pegando na mão, chamando de meu amigo, mãe. Não é assim? Pois é. A criança não tem aquele ver que nós temos de aquele é de religião tal, aquela é da religião tal. Eu sou da religião tal, então eu não posso ter amizade com aquele que é daquela religião ou daquela outra religião. Eu não posso ter amizade com aquele que é negrinho ou com aquele que é ruivinho. A criança não tem isso no coração. A criança é pura. A criança não tem maldade. A criança ela é tão pura, que o próprio Jesus, ele deixou assim, na palavra dele. Deixe vir a mim os pequeninos, e não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que quem qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O Senhor deixa bem claro, o Senhor Jesus deixa bem claro isso, gente, que o nosso coração, ele tem que ser puro como de uma criança, para que a gente possa entrar no reino de Deus. As crianças, por serem puras, o reino já é dele. O reino já é das criancinhas. Nós temos que buscar o quê? Atirar essas coisas limitantes, essas coisas que nos impedem de estar próximo de Deus, de estar perto da conquista maior que nós temos, que é o reino de Deus. E o que impede isso? É essa coisa de ficar rotulando fulano porque ele é de tal religião, rotulando ciclano porque ele tem bens, rotulando o ciclano porque é o homem mais rico do mundo, ou a pessoa mais famosa do mundo. Isso não vai nos levar a lugar nenhum, porque não é o que Deus quer. Deus quer o nosso coração limpo. Deus quer o nosso coração puro. Puro de maldade, puro de blasfêmia, puro de acusação. Sabe, hoje em dia a gente só vê
Um acusa aqui, o outro acusa lá. Um joga praga no outro aqui, outro joga praga no outro lá. Um não tem amizade com o parente tal porque é da religião tal. Tem às vezes dentro da mesma casa. Eu digo isso na minha casa, gente. Na minha casa. Eu sou evangélica. Eu sou evangélica. Mas eu nasci evangélica? Não. Quando eu nasci sem religião nenhuma. Porque a gente, quando nasce criancinha, a gente nasce sem religião nenhuma. Não é verdade? E depois é que foi imposta para mim uma religião. Foi mostrada para mim uma religião. Para quem não sabe, gente, que eu já falei em alguns outros vídeos lá atrás, e eu vou falar novamente aqui, quando eu era nenenzinha, sem minha mãe saber, meu pai, que era um bandista, meu pai de sangue, né, que era um bandista, ele me levou num terreiro, me apresentou para as entidades, né, ali no altar, eu fui apresentada. E ali eu já fui batizada. Já fui batizada naquele mesmo ato. Minha mãe, católica roxa. Minha mãe católica roxa. Até um certo tempo. Até um certo tempo. Quando eu comecei a ficar doente, eu me lembro como se fosse no dia de hoje. Minha mãe me pegou e me levava, né? Minha mãe me pegava. Eu tinha muita crise de bronquite, enfim, várias outras doenças. E minha mãe me levava num centro espírita para mim tomar passe, para tomar um tal de lambedor, na época. Era um tal de lambedor, que era para poder despectorar, né? Que então era feito lá da maneira deles lá. E eu tomava. Participava muito das festas de Cosme e Damião, né? Minha mãe sempre levava depois de um bom tempo. E com isso, gente, aquilo que já estava em mim na época foi se desenvolvendo cada vez mais. Aí quando eu atingi a fase da adolescência, eu comecei a ir procurar os centros espíritas, centros de Umbanda, né? Comecei a ir procurar. Mas nesse mesmo meio tempo, eu não tinha muito entendimento também, começaram a me apresentar as igrejas evangélicas. Cheguei a frequentar a igreja católica com a minha mãe. Sim, a gente ia na benzedeira, né? Mas ia lá na católica também, né? E depois de um tempo, eu conheci a igreja evangélica, comecei a ir, frequentar, gostar dos cultos e tal. Mas mesmo assim, nessa época, eu ia e tal. Depois eu acabei parando de ir, não quis ir mais, e assim foi. Depois agora, na fase adulta, eu posso dizer mais precisamente assim para vocês, há uns 15 anos atrás, durante um período aí de 5 anos, tá? Num período de 5 anos, eu fui num centro de Umbanda, aonde lá eu bati cabeça, né? Para quem não sabe, bater cabeça é você reverenciar-se ao santo, você aceitar ali o seu batismo, né? Concretizar o batismo de criança, e você aceitar servir aos orixás, né? E aí eu passei a ser filha de fé do terreiro. Durante 5 anos, gente, todo dia eu ia no terreiro. Já conhecendo a palavra de Deus, já frequentando igreja evangélica, tá? Teve coisas boas na minha vida? Teve. Consegui coisas boas na minha vida? Consegui. Mas eu perdi também. Por quê? Porque você frequentava a religião e lá e não sei o quê? Não, gente.
foi porque foram consequências da vida. Consequências da vida. Deus, primeiramente, eu aprendi que Ele está em todos os lugares. Na religião evangélica, se prega-se sim, somente Deus, tá? Só fala-se de Deus. Na religião católica, se fala sim dos santos. Assim como na Umbanda se fala dos santos que são os orixás, tá? E se fala muito de Deus. Para quem não sabe, é leigo, eu tô trazendo a informação, tá, gente? Então, é pregado sim a palavra de Deus, é pregado sim o amor, é pregado sim o amor ao próximo, a compaixão, tá? Dentro da religião da Umbanda. Assim como na Xexanoê, que eu conheço todas as religiões, gente. Todas. Pra hoje poder escolher uma. Tá? Eu passei por todas as religiões. Então, antes que alguém fosse me falar, mas você frequentou isso? Gente, eu fui em todas. Eu fui na Xexanoê, eu fui na igreja evangélica, eu fui na Umbanda, eu fui no kardecismo, eu fui na quimbanda, eu fui no candomblé, eu fui na católica. Sim, gente. Sim, eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa. Eu quero conhecer, eu tenho sede de querer conhecer. E tirar proveito daquilo que eu acho que é de melhor para mim, para o meu eu, para o meu crescimento, para minha vida. Isso tudo eu aprendi ao decorrer da vida, que acima de tudo, Deus, Ele é amor. Ele é amor. Deus não é religião, Deus não é placa de igreja, Deus não é templo. Até porque o próprio Jesus Cristo, Ele não precisava de templo para estar orando, para estar levando a palavra. Ele levava aos 4 cantos do mundo ao vento. Ali Ele sentava e as pessoas vinham e ali Ele pregava. Hoje existem os templos, para que a gente possa estar indo lá, orar, pedir, buscar, né? Que eu acho que a gente devia mais de agradecer do que pedir, mas muitos vão para pedir, né? Que isso é fato. Mas, para que Deus venha morar no nosso coração, porque o templo maior não é a igreja. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja não. A igreja de Cristo, a igreja de Deus Todo-Poderoso, somos nós. É o nosso coração. É o nosso coração. Mas para que Deus possa habitar o nosso coração tem que estar limpo de acusações. De acusações. Acusações como... Então, vamos tentar pedir para Deus limpar o nosso coração dessas coisas ruins. Coisas que nos afastam, às vezes, de pessoas boas, pessoas que vão nos trazer benefício, pessoas que estão ali para nos ajudar. Por causa de, às vezes, por empatia. Por empatia. Às vezes você deixa de estar com um parente seu porque ele é da religião tal. Às vezes você deixa... Eu lembro-me quando eu fui casar, gente. Quando eu me casei, nessa época, não com o Alexandre, no meu primeiro casamento, tá? Essa época, meu falecido marido frequentava uma igreja católica, a família era católica, a minha família é católica, e eu tava, assim, dispersa, desviada de igreja, não tava indo em igreja nenhuma, mas comecei a frequentar a igreja com ele
durante o período que a gente namorou. E fomos casar na igreja. E eu lembro que no dia do meu casamento, olha que coisa mais mais absurda, né? Uma amiga minha de infância, gente, sabe assim? Eu convidei ela, eu falei assim pra ela, olha, eu gostaria muito que você não só fosse no meu casamento, mas que você viesse ser madrinha do meu casamento. Aí ela falou assim pra mim, nossa, Simone, eu adoraria ser sua madrinha de casamento, mas eu não vou poder. Eu falei assim, por quê? Né? Fiquei sem entender por quê. Ela falou assim, porque a minha igreja não permite que eu entre numa igreja católica. Gente, a gente era como irmãs. Falei, caramba, mas é no meu casamento que você vai estar indo. Ela falou assim, infelizmente eu não posso porque a minha igreja não permite. Quer dizer, você parar para pensar, você vê que a doutrina da igreja dela valeu muito mais do que os anos de amizade que a gente tinha, que eram mais de 20. É uma coisa assim que eu falei, ok. Deixei de ter amizade com ela por causa disso? Não. Só que falar pra você, a minha amizade com ela foi a mesma depois disso? Não. Não da minha parte, mas sim da parte dela. Porque eu me casei numa igreja católica, a qual a igreja dela não permitia que entrasse. Então ela não pôde nem ir me ver casando. Então isso daí é uma coisa assim que ao meu coração ficou tão triste, né? Mas os anos se passaram. E a criancinha não tem isso, né? A criancinha vai, invade a igreja, não quer nem saber se é católica, se é evangélica, tá nem aí. Vê uma porta aberta, já vai entrando, né? É, gente. É, existem diferenças aí, né? Então, a gente tem que, sabe, olhar para certas coisas na vida e ver que o que vale a pena. Deus vale a pena. O amor vale a pena. O amor vale a pena. Vale a pena amar. Vale muito a pena. Porque Deus, Ele é amor. Deus não é religião. Deus não é para aquela igreja. Deus não é cor de pele. Deus não é raça. Deus é amor. Tá? Então, pensem nisso. Vamos amar mais? Vamos estar mais próximos desse Deus que é lindo, poderoso e que só faz o bem para nós. E vamos em busca desse reino tão lindo que é o reino de Deus. Porque as criancinhas já é deles. Vamos nós buscar também o reino de Deus, a pureza do coração. Deixar a empatia do lado. Tá? Fiquem todos com Deus. Se inscreve no canal. Deixa seu like aí pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.